se quer gravar alguma coisa nesse sentido. Começou a gravar, tá ótimo. Obrigado. Muito obrigado. Então, mais uma vez, vamos começar de novo. Nós estamos no CASE 2021, o título da sessão são Casos de Transporte, e eu gostaria de agradecer, né, são 3 trabalhos inscritos nessa sessão. O primeiro trabalho é o potencial da malha ferroviária na expansão do comércio internacional entre o Brasil e o Mercado Comum do Sul, Mercosul. Os autores são Maiara da Luz Francisco, Gabriele de Souza Ribeiro, Raquel do Nascimento Aquino, José Orcélio do Nascimento, Marcos Vinícius Moreira Zitei. O outro trabalho, avaliação da qualidade dos dados do processo de consumo e abastecimento de combustível de uma frota de ônibus sob a dimensão da precisão. Anderson Oberdan Machado e Egon Walter Widauer. Logística, outro trabalho. Logística no transporte de resíduos sólidos urbanos, dinâmica do sistema para analisar o transporte por modais ferroviários. Trabalho, os autores são Daniel Vicentini de Barcelos, Glauco Oliveira Rodrigues, Carlos Piovesan, Davi Lorenzi Júnior. As regras, pessoal, da apresentação, né, a gente pode seguir a seguinte dinâmica, né, a apresentação de 10 a 15 minutos, algo bem rápido, né, pedir por favor para colocar novamente aí a apresentação, 10 a 15 minutos, e a gente pode, no final, né, de cada apresentação, a gente faz as considerações, os comentários, né, são só 3 trabalhos, então a gente vai ter um tempinho a mais, né, para discussões. Obviamente, quero dar boas-vindas a todos vocês, todos os autores e ouvintes, aí, participantes também conectados na sessão, das boas-vindas para vocês, no caso desse ano, né, agradecer vocês terem submetido ao nosso congresso. A gente tem uma história aí de muitos anos, né, de pesquisa, e essa área de transporte sempre está inserida, né, sempre temos sessões com relação a esse tema. E é muito importante, porque a gente tem muitos profissionais dessa área, né, no nosso programa lá, tanto de mestrado, né, quanto da graduação, na UF, e é um espaço interessante, né, que o CASE oferece para a gente discutir a questão do transporte nesse contexto mesmo de gestão, né, que é o tema geral do Congresso, né. Então, agradecer vocês por terem submetido o trabalho, pela participação, e a gente já pode começar. Eu acho que não sei quem vai submeter aí para a gente a apresentação, né, para a gente poder começar. Não são os autores, né, que compartilham a apresentação, né, José? Acredito que não, professor. Pelo que eu entendi, tem o senhor, tem um outro que é tem outro participante da organização que apresenta os trabalhos aí. Pelo que eu entendi, era isso. É isso que ele coloca. Então, quem está aí no Instituto de Ciências Exatas, quem está com esse perfil, por favor, só compartilhar a tela para a gente poder começar. Isso. Compartilha aí para a gente, por favor, a apresentação do primeiro grupo. Aí, isso aí. Só botar. Pode começar, professor Ricardo. Pronto, agora já está ok. Então, professor José Maiara, né? Pode começar. Bom, primeiro, vamos voltar, né? Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado, professor Ricardo, demais professores da organização do CASE, que é um prazer trazer os artigos aqui para o CASE. Nós somos da FECAP aqui de São Paulo e da Universidade Federal de São Paulo também aqui, da Unifesp, alguns, os colegas nossos.
E esse trabalho aqui, o potencial da malha ferroviária na expansão do comércio internacional entre Brasil e o Mercado Comum do Sul, Mercosul, isso é fruto do TCC de especialização das minhas alunas, que tenho muito orgulho delas, a Maiara da Luz Francisco e da Gabriele de Souza Ribeiro, a Gabi, como nós chamamos ela carinhosamente lá na FECAP, tá? Eu fui orientador juntamente com a professora Raquel, que também participou dessa, ela me ajudou também, e o professor Marcos Ite, um grande amigo que sempre está participando conosco, fazendo as revisões do trabalho, tá? Por favor, você avança um pouquinho, colega, quem está aí na Federal. Bom, esse trabalho aqui, a gente sempre questionou o seguinte: o processo de integração resultou no aprofundamento das relações comerciais, principalmente entre os países membros, como, por exemplo, o Mercosul, do mesmo bloco, tá? E outra coisa foi a implementação de estruturas regulatórias, institucionais no setor do transporte, possibilita o quê? A entrega de mercadoria, que não adianta você ter somente aquele bloco, se você não tem essa integração com esse bloco, os participantes do bloco, por exemplo, o Mercosul aqui, ou a Comunidade Europeia, no caso da Europa. E a redução dos custos, tornando o comércio internacional mais competitivo e vantajoso, como já dizia Cássio e Lamino em 96. Porém, o fator logística entre Brasil e Mercosul limita esse fluxo comercial entre as nações. O próximo, por favor. O trabalho em questão, ele propõe o quê? Qual é a questão de pesquisa que a gente tem aqui? De que forma o investimento no modal ferroviário pode auxiliar na expansão da participação comercial do Brasil no Mercosul. Essa é a nossa questão de pesquisa a ser respondida hoje aqui, nesse paper. O próximo, por favor. Tá. Bom, quanto ao referencial teórico ainda, na relação comercial entre Brasil e os países membros do Mercosul, lembrando aqui, nós temos os países originários, do começo do Mercosul, que são aqui, Argentina, Paraguai e Uruguai. Lembrando, teve outros membros depois, mas esses são os originários do grupo. O fluxo de trocas comerciais é grande, sendo que a balança comercial brasileira é positiva. Pode-se observar com esses gráficos aqui ao lado aqui. Com a maior integração surge a necessidade da expansão dessa produtividade e competitividade, juntando esforços para reduzir as simetrias. Essas simetrias enfrentadas pelo Brasil e Mercosul ocorrem por altos custos de infraestrutura econômica e logística. O Filho já comentava isso em 2016. E um dos motivos que foi o que chamou a atenção para o nosso trabalho, isso aqui também. Esse quadrinho, se der para ampliar ele um pouquinho, seria legal. Se der, né? Senão, está lá disponível no paper, lá, tá? Você quer comentar alguma coisa aqui, Maiara, Gabi? Vocês querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade, tá? Qualquer momento vocês manifestem. Por favor, avança o próximo slide. Quanto ao referencial teórico ainda, nós tratamos da teoria da integração regional. Ela é utilizada como instrumento para agregar força e coordenar as posições em negociações internacionais. Harris e Hoffman já comentavam isso desde 2004. A falta de infraestrutura, a logística, a falta de investimento, atualização, causam entraves na integração regional, que nós observamos aqui no Mercosul, tá? Nesta pesquisa ainda. Os estudos anteriores que nós observamos foi o quê? Foi um estudo de Lacerda, 2009, que ele aborda as deficiências da estrutura na malha ferroviária, e Nunes, 2007, que relaciona a não expansão da malha ferroviária ao tipo de desenvolvimento econômico e social da região. Foram dois papers que chamaram muita atenção nossa, e nós observamos que dava para aproveitar o que foi tratado tanto em 2007 e 2009, tá? Próximo, por favor. O método utilizado nessa pesquisa foi o quê? Nós fizemos uma pesquisa exploratória, que foi o quê? Nós analisamos a problemática da logística de transporte do Mercosul, e que visa o quê? Proporcionar uma visão geral, né, do fato que a ser um tema abordado. A pesquisa exploratória, o clássico que falam dela na metodologia científica. E foi realizada uma triangulação dos dados e informações, a pesquisa documental, que viabiliza o quê? A confiabilidade dos dados com essa triangulação. Os dados foram coletados em uma pesquisa quantitativa sobre ferrovias do Mercosul, como o tipo de bitola, extensão da malha, ferrovia dos países, membros, principais produtos transportados pelo modal e qual modal mais utilizado. A partir dos dados coletados, o que foi possível comparar o modal ferroviário e o modal rodoviário. Nós temos essa comparação do como é que é transportado por ferrovia e rodovia. E assim demonstrar o quê? O potencial da malha ferroviária na expansão do comércio entre Brasil e o Mercosul.
Essa foi a nossa metodologia. Por favor, o próximo. Desculpa que eu estou falando para você falar o próximo, o seu nome, tá? Desculpa aí, perdão, tá? O método ainda, então tem essas tabelas aqui, a tabela 1, 2 e 3. Sara, obrigado, viu, Sara? Desculpa aí, tudo bem? O método, então nós temos aqui a exportação entre Brasil e Mercosul, detalhado por via, que nós temos aqui o mercado comum do Sul, por via desconectada, tem as demonstrações aqui, a importação entre Brasil e Mercosul, e as bitolas, tipo da bitola que tem nas ferrovias entre os diversos membros do Mercosul. Lembrando, essas tabelas estão disponíveis lá no paper, depois daria para visualizar melhor também. Sara, por favor, o próximo. Os resultados alcançados nesta pesquisa foram, segundo o plano da Confederação Nacional dos Transportes, de 2018, esse estudo que eles fizeram, demonstra o desenvolvimento dos primeiros projetos de expansão da malha ferroviária no Brasil, que se deu por meio de investimento privado e foi adaptado ao fluxo agrícola, que a gente sabe que o agronegócio ele utiliza muito, que o volume produzido é muito grande. O Brasil é um dos maiores exportadores de agronegócio do mundo hoje, né? O objetivo inicial era melhorar a gestão e expandir as malhas ferroviárias, que já existiam. Contudo, os objetivos não foram executados e os problemas pré-existentes permaneceram. Assim como a falta de padronização das bitolas. Entre os trechos que ligam as fronteiras dificulta a expansão comercial. A recomendação que foi feita nesse trabalho é o quê? Recomenda que seja feito através de transporte de produtos de baixo valor agregado e de grande volume. Exemplo típico disso aqui é agronegócio, é tipo grãos, soja, que o Brasil é um grande exportador, tá? No modal ferroviário. Como soja, minérios a gente vê muito aí na região de Volta Redonda, a gente quando vai visitar vocês aí na Universidade Federal, quando nos primeiros, lá no começo do caso, sempre que eu ia apresentar trabalho com vocês, eu me impressionava com as ferrovias quando eu passava por ali, né? Principais produtos comercializados entre Brasil e outros países do Mercosul. Sara, por favor, o próximo slide. Bom, a comparação em termos financeiros entre ferrovia e rodovia, a gente mostra aqui um percurso de Goiás, principal produtor de soja do Brasil, até a Argentina, são 3.460 quilômetros. Quantidade de carga, 40 toneladas de soja. No rodoviário, observe que o valor do frete vai ser R$ 9.921,60. No ferroviário, já cai para 623,48 centavos. A diferença é absurda. E lembrando que aí não vamos entrar em custos, que já vai partir para outra seara, mas a coisa é muito grande. Então, vê que o frete ferroviário é 17 vezes menor que o rodoviário. Mesmo utilizando a capacidade média total de um trem, ainda teríamos o quê? Um frete inferior ao cobrado por 40 toneladas no transporte rodoviário, tá? Sara, por favor, o próximo. Concluímos o quê? Através da pesquisa e indicativos, o presente trabalho busca o que contribuir para a potencial expansão comercial entre Brasil e Mercosul, utilizando o quê? Como meio modal ferroviário, identificando as melhorias necessárias para atingir tal ampliação comercial. E ainda, o avanço da malha ferroviária resultaria em benefícios como desenvolvimento social, redução do custo de transporte e competitividade, redução do tempo de deslocamento e emissão de gás estufa. Ecologicamente correto isso aqui. E contribuindo com o meio ambiente, tá? Para a pesquisa e contribuições futuras, indicamos que utilizar uma malha ferroviária da União Europeia, que nós comentamos no começo do trabalho, eu até comentei, dei um spoiler lá no comecinho, falei, comparando-se com o do Mercosul e analisando suas extensões, serviços oferecidos e aspectos que podem ser utilizados para o desenvolvimento da malha ferroviária que contempla o Mercosul. O próximo, por favor, Sara. Bom, aqui estão as principais referências, algumas delas, tá? Não venho todas aqui, logicamente. E, por favor, o próximo, acho que é o último agora. Bom, agradecemos, está aqui a Gabi, Maiara, a professora Raquel, o professor Marcos Itei. Muito obrigado, Sara, obrigado pela participação, tá? Desculpa, não comecei a saber o seu nome, e obrigado a todos os participantes, a organização do CASE. É um prazer sempre estar aqui contribuindo com o Congresso CASE. Muito obrigado, viu, pessoal? Olá, José. Então, parabéns aí pelo trabalho, parabenizar também a Maiara, a Gabriele, né, que está conectada aqui com a gente. Acho que só, né, dos autores. Parabenizar vocês pelo trabalho.
né, essa questão de custo, né, de infraestrutura de transportes é muito importante, né? Sim, A economia, né, a gente tem todo um sistema. A gente sempre lá na universidade falava assim, o transporte nunca é problema, né? O transporte nunca é colocado como uma prioridade, né? Como deveria ser pela importância e relevância do tema, exatamente pela até qualidade de vida das pessoas, né? Você não tem desenvolvimento de uma região, de um país, se você não tem um desenvolvimento também de transportes, e o desenvolvimento associado a investimento. Então precisa cada vez mais investimento. Então quando você pega países, né, de grande extensão territorial, que para a gente poder comparar com o Brasil, a gente vê que países com grande extensão territorial têm muita carga transportada pelo modo ferroviário, né? Isso é na Rússia, isso é na Austrália e principalmente nos Estados Unidos, né? E você tem, por exemplo, os Estados Unidos, você tem uma conexão de todos os lados, leste, oeste, sul, norte, sul, né? Você tem um país todo conectado pelo transporte, né? Aqui no Brasil, não, a gente tem uma discrepância, né? A gente tem sul e sudeste mais desenvolvidos, e aí você tem as malhas ferroviárias, né? Concessionária hoje da MRS, da LL, a bitola do 1,20 aqui no sudeste, bitola 1 metro, quer dizer, é uma falta de planejamento de infraestrutura, né? Essas malhas tinham que ter a mesma bitola, né? Para isso. permitir uma conexão maior, até questão mesmo da capacidade de transporte, né? Tem uma integração e isso não aconteceu. Então, isso é sul e sudeste, e o que tem no norte, nordeste, centro-oeste é muito pouco, né? E, infelizmente, a gente tem aí dois Brasis, né? Diferentes, né? Nessa questão do desenvolvimento. Quando a gente analisa custo, né, e a gente tem um cenário de falta de integração, a gente precisa analisar também a multimodalidade, que é uma forma de você unir o que você tem aí de ferroviário, de hidroviário, de rodoviário. Então, assim, vocês analisaram Brasil, Argentina. O Brasil Mercosul, no caso, o Argentina, os quatro principais lá que estavam lá, né? Os quatro É, principais. é o que dá mais que o senhor falou mesmo. A Argentina é o que dá mais assim, dá mais conversa, né? Que é maior, né? Os outros são menorzinhos, né? Mas a gente tem que trouxe eles para conversa, né? Que nós falamos, vamos pegar o começo do Mercosul, que são os quatro ali, né? Mas é bem o que o senhor falou mesmo. É bem isso mesmo. Nós percebemos isso. As meninas, quando elas estavam fazendo essa pesquisa, elas comentavam comigo, com a Raquel, falavam, olha, Célio, Raquel, estamos vendo isso aqui e tal. E nós instigamos elas também a fazer uma comparação com os Estados Unidos. Só que o problema, professor, é que o curso delas, elas têm que escrever um TCC em 6 meses. Era muito rápido. 4 meses. Daí nós falamos para elas, não, vocês conseguiram fazer Mercosul, tá bom. Agora já deixa para uma próxima pesquisa, um mestrado, que vocês quiserem fazer, vocês fazem isso aqui. Tudo que o senhor falou, concordo. O senhor falou exatamente bem isso mesmo. É interessante, o que eu estou querendo direcionar, assim, o trabalho está muito É. bom, o trabalho está muito bom. Aí no finalzinho do trabalho, sempre tem lá recomendações para novos estudos. E a gente tem aí a Maiara, por exemplo, é TCC de graduação, né? Não, é de pós-graduação, de especialização. De especialização, tá. Então, se elas, de repente, forem fazer um mestrado, continuar nesse tema e tal, tem no final da seção dos artigos próximos passos, né? E aí deixar, né, esse comentário sobre essas melhorias que podem ser feitas, outras análises, né? Você, de repente, vê a multimodalidade, né? Que é algo intermediário entre o ferroviário e o rodoviário, porque o rodoviário é o que dá para fazer agora, o ferroviário depende de investimentos, é algo mais difícil, né? E você tem a multimodalidade ali com que você pode conjugar aquilo que você tem para ter um resultado melhor que o rodoviário, né? Então seria uma alternativa intermediária mais barata também, né? Então seria um apontamento interessante. Sim, sim. Então só para incluir, né, esse ponto interessante, claro que se elas forem fazer novos trabalhos, fica aí a recomendação, né? Pessoal, alguém tem
algo a dizer, alguma pergunta, algum comentário? O Anderson, né, do outro trabalho, o Daniel, alguma dúvida, né, vocês tenham sobre o trabalho? Ricardo, você me permite? Claro, pode fazer. O importante é isso. A gente agora está nessa troca de ideias, né? O intuito é esse. Legal. Bom, eu queria parabenizar primeiro o professor José e os demais alunos. Por mais que eu venha do transporte coletivo, mas o transporte ferroviário me chama muito a atenção. Eu sou aqui de Curitiba, então a malha ferroviária no Paraná, ela também é bastante desenvolvida, e um dos meus colegas de mestrado trabalha no Porto de Paranaguá com ferrovias, então nós conversamos muito, achei muito, muito interessante esse trabalho. E a minha pergunta, ela vai na seguinte linha: me chamou muito a atenção a diferença do custo, né, do transporte rodoviário para o ferroviário. Então, qual seria o entrave? É político, é financeiro, é investimento? O que impede o Brasil de explodir? Não sei se fazia parte do escopo da pesquisa, mas pela experiência de vocês, o que impede o Brasil de explodir na expansão ferroviária? Bom, aí vamos... Esse trabalho das meninas é de relações internacionais, tá? Elas estão lá na FECAP, só que lá na FECAP nós temos um curso de gestão pública. Eu sou um dos professores, eu sou coordenador do curso de gestão pública. E eu dou aula de finanças públicas. Então, para responder essa questão do senhor, a gente vai lá para finanças públicas, as matérias correlatas, e foi uma escolha feita pelo governo, como o professor Ricardo explicou lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm essa característica dessa ligação dos modais, tem a rodovia, ferrovia, tudo ali. O Brasil fez uma escolha, eu não vou falar que foi errada, mas optou muito fortemente pelo modal rodoviário. A ferrovia teria anteriormente, a gente lembra, eu, professor Anderson, deve ser contemporâneo de idade, né, Anderson? Então, a gente lembra que tinha a Rede Ferroviária Federal, que foi privatizada, depois teve o lado... Então, ela teve um começo, só que parou. E aqui no professor Ricardo explicou. O Sul e Sudeste, o exemplo Sul espetáculo, é muito bem ligado. Quando a gente vai ali para a Volta Redonda, eu lembro que quando eu ia participar do CASE lá no comecinho, eu ia para lá e tal, eu passava aqueles trens enormes ali, vindo ali da Vale do Rio Doce, lá eu me impressionava aquilo, né? Então foi uma opção que fizeram dar preferência pro rodoviário. Tem aspecto político? Sim, tem. Aí é uma pesquisa que dá até para escrever sobre isso. Você pode ver que a empresa automobilística no Brasil mandava muito forte no governo, tinha um aspecto político muito forte. Agora que está tendo um pouco de mudança. Aí vai entrar mais coisas, que vai falar que hoje o aspecto do carro mudou. Então, tem esse lado. E o senhor pode ver também que é o seguinte, qual o problema que nós vemos hoje? A frota de caminhões do Brasil é sucateada, que é muito caro eles manterem isso. Aí foi perfeitamente o que o senhor falou. Quando entrasse no ferroviário, é mais tranquilo. O custo, eu sou contador também, tá? Então o custo cai. Que você faz o quê? A empresa investe num trem, lá na locomotiva, nos vagões, e vai embora. Ela sabendo trabalhar com aquilo, e sabe que colocar no trilho e ir embora, e sempre ter uma equipe preparada para aquilo ali dura muito tempo. Agora, um caminhão vai desgastando. Então, foram escolhas políticas que foram feitas. Não posso afirmar assim que eu fiz uma pesquisa sobre isso, mas o que eu já li, olhava assim, conversa com profissionais da assim, foi escolhas políticas. Daria para mudar? Daria. O senhor pode ver que hoje o pessoal do o agronegócio, eles começaram a perceber isso. Falou, olha, se eu pego um caminhão para tirar lá do Mato Grosso, para levar para Paranaguá, é um absurdo. Então eles já começaram a perceber isso, falaram, olha, eu quero ganhar, eu vivo de lucro, eu preciso ganhar mais dinheiro, seja para ele ou para a empresa dele, então ele vai começar a fazer, então ele vai falar, vamos incentivar ferrovias. Aí quem tá as concessões, né? O pessoal também percebeu isso e entrou. Então, professor, não, assim, brevemente analisando, foi a questão política. Aquilo que você falou, se o Brasil partir para o lado da ferrovia, para não só o agronegócio, mas a indústria, dispara, o Brasil decola, porque o Brasil é uma potência, se tiver aqui no sul, ou mesmo chega. Infelizmente, são coisas que vão feitas, mas dá tempo de mudar? Dá. É questão política. Eu acredito que logo, logo muda. E outro ponto também que eu vejo é sobre... imagina uma ferrovia que ligasse um trem que vinha da Europa, ligasse Curitiba a São Paulo. Isso é uma maravilha. Em vez de a gente pegar um avião, sair caro, ou ficar dirigindo numa estrada, vamos supor, o senhor fosse fazer uma palestra aqui em São Paulo, o senhor pega um trem, olha, em tipo 1 hora e pouco, o senhor estaria aqui 2 horas, e tranquilo, ainda mais confortável, e muitas vezes mais barato que um voo ainda.
Então, é questões políticas aí, professor, tá? Assim, brevemente, assim, mas daria para mudar muita coisa ainda, tá bom? Ótimo, muito obrigado. Corrobora da minha visão também. Apesar de não ser especialista da área, corrobora. Obrigado, obrigado, professor. Parabéns mais uma vez. Obrigado. É importante é importante a gente colocar que isso é um projeto de país, né, pessoal? A gente está falando de um projeto de país. E a ferrovia é o item. A gente precisa investir em portos, em aeroportos, inclusive nas condições das estradas, né? A gente vai aí para o norte do país, centro-oeste, tem regiões que você tem estrada de chão. Quando chove, o caminhão não consegue chegar no destino. Tem que chamar lá um outro caminhão para desatolar. Então, a gente tem problemas de infraestrutura de modo geral, né? Então, veja que é um projeto de país, de um sistema, né? Não adianta você só mexer num ponto e outro, né? Acho que tem que olhar com o sistema de transportes como um todo. A gente tinha o PAC, né, aquele Programa de Aceleração do Crescimento, que era a previsão era essa, né, de você ter vários investimentos na área de infraestrutura para você viabilizar, né, o crescimento do país e do ponto de vista econômico, né, porque está associado realmente, né, se você tem um gargalo, né, em qualquer um desses pontos, você não consegue esse crescimento, né, e obviamente isso está associado aí com o mercado internacional também, né? Como você fez aí, como o trabalho fez essa abordagem com relação ao comércio Brasil-Mercosul, né? Então, a gente precisa também ampliar esse conceito, né, para o modo geral, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Daniel quer colocar algum ponto? Não. Tá, muito obrigado. Tá ok, né? Então tá, professor José, muito obrigado, viu? Pela participação. Mais uma vez, parabéns para você, para a Mayara, para a Gabriele, para todos os autores. Tá. Muito obrigado, professor. Obrigado pela compreensão de vocês. Vocês são, olha, não tem que falar, o congresso de vocês é muito bem organizado, sempre estamos aqui, sempre procura trazer os alunos para cá, incentivamos eles virem aqui no CASA. Muito obrigado a todos, tá? Nós é que agradecemos, né, o apoio, né? A gente fica feliz que a gente recebe, assim, trabalhos do Brasil inteiro, né? E o mais gratificante é que muitos trabalhos, eles trazem os problemas regionais, né? E análises interessantes, como você trouxe aqui, não como você, como autor, trouxe aqui hoje. Então, a gente tem trabalhos lá da Amazônia, por exemplo, que trazem os problemas de transporte, o problema social, econômico, né, também de vários locais, então enriquece demais o debate, né? É um encontro interessante para você conversar com pessoas também, com autores, com pesquisadores do Brasil inteiro, né? Então, o senhor aqui de São Paulo, o professor Anderson também lá de Curitiba, então a gente consegue ter essa comunicação aí, né, com vários autores e profissionais aí de realidades diferentes, né, que estão estudando coisas diferentes, então isso é muito enriquecedor, né, então o congresso atinge seu objetivo, né, e não seria possível sem essa união, né, porque o congresso acaba que une, né, os pesquisadores, né, uma forma de trazer essa discussão. Então, é muito interessante, muito importante, né? Para a comunidade acadêmica, a gente tem essa experiência positiva ao longo dos anos. Então, vamos para o segundo trabalho, né? A avaliação da qualidade dos dados do processo de consumo e abastecimento de combustível de uma frota de ônibus sob a dimensão de precisão. Agora saímos do transporte de carga, vamos com o professor Anderson ali para o transporte de passageiros. Exatamente, agora é comigo. A Sara, tá por aí, Sara? Sara, projeta para a gente, por favor. Isso. É o trabalho 328574. 328574. Começa a avaliação da qualidade. Só um minutinho enquanto ela... Isso. Aí, já está aí.
Legal. Tá bom, fica à vontade. Pode ficar à Ótimo. vontade. Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Tá ótimo. Bom, então, vamos lá. Eu sou o Anderson Loberdan. Na verdade, apesar de me sentir extremamente lisonjeado quando vocês me chamaram de professor, eu ainda não sou professor, mas é um projeto de vida. O professor que me auxiliou nesse trabalho é o professor Ego. Ele está em aula nesse momento, por isso ele não está podendo participar, mas eu sou aluno do mestrado aqui da Universidade Federal do Paraná, um programa chamado PP Gold, que é um programa de gestão de organizações, liderança e decisão. Esse trabalho ele foi desenvolvido como a primeira etapa da minha pesquisa, da minha dissertação, da pesquisa da minha dissertação. Então, foi intitulado como Avaliação da Qualidade dos Dados do Processo, Consumo e Abastecimento de Combustível, uma frota de ônibus sob a dimensão da precisão. E eu vou explicar o porquê disso. Antes de mais nada, eu atuo no transporte coletivo já há 20 anos, então já tenho uma boa carga aqui no ramo do transporte coletivo, e a minha pesquisa, a minha dissertação, ela gira em torno de fatores que interferem no consumo de combustível. Sara, você pode passar para o próximo, por favor? Sara, tá me ouvindo? Próximo slide, por favor. Sara? Desculpas, ela vai mudar. Tá. Bom, então eu já vou adiantando o próximo slide, eu tenho ele aqui na minha outra tela. O meu trabalho ele se desenvolve dentro do contexto do transporte coletivo, que é a minha área de atuação, porque o nosso programa de mestrado ele é um mestrado profissional, não é acadêmico. Então, ele é composto que majoritariamente, 99% dos estudantes atuam no mercado de trabalho, assim como eu, né? Então, eu escolhi o transporte coletivo, que é a minha área, e dentro do transporte coletivo, do transporte por ônibus, eu escolhi o processo de consumo e abastecimento de combustível, porque ele é o processo que compreende um dos maiores custos dentro do sistema, junto com mão de obra, o que diz respeito a insumo, é o processo o consumo de combustível. Então, Sara, se você pudesse pular para o próximo, seria muito legal. Será que ela está ouvindo? Pois é, vou escrever aqui. Isso, acho que se escrever. Pode ser que ela não esteja ouvindo. Mas então, eu vou continuando. Se você vai escrever, em algum momento ela vai acabar vendo. Isso. Então, quando eu iniciei o meu trabalho de pesquisa, ela é uma pesquisa que vai ser realizada com dados reais. Então, é um conjunto... Aí, como eu ia falando aqui já no terceiro item, a minha pesquisa ela foi desenvolvida, está sendo desenvolvida, ela vai ser concluída agora em setembro, a partir de dados reais de um conjunto de empresas de ônibus que atuam aqui na região metropolitana de Curitiba. Só que no início da coleta de dados, eu me deparei com a situação de que muita informação que estava ali, aparentemente não representava o processo com muita precisão, eram valores assim que fugiam da realidade do que você encontra dentro das empresas de transporte coletivo. E esses dados, eles são utilizados no processo de tomada de decisão, né? E uma vez que o fruto da minha pesquisa também vai ser um modelo que auxilia os gestores na tomada de decisão. Então, eu precisava garantir que os dados da pesquisa fossem dados que representassem o processo de maneira o mais fiel possível. E esse foi partir desse problema. Como medir a qualidade dos dados, uma vez que a minha amostra, ela vai facilmente ultrapassar 500 mil registros, mais ou menos. Se eu expandir um pouco mais o período, posso passar de 1 milhão de registros. Então, era um processo totalmente impossível de ser feito manualmente. Eu precisava que ele fosse procedimentado e automatizado. Sara, próximo, por favor, diga que está me ouvindo. Ou, Ricardo, se você puder escrever para que ela passe para o próximo. São poucos slides, então... Bom,
Como referencial teórico, eu pensei apenas 3 conteúdos. O primeiro deles fala sobre a qualidade dos dados como um fator crítico para atingir os objetivos estratégicos de negócio. Ou seja, hoje em dia, para que você consiga cumprir os seus objetivos, basicamente você toma decisões baseadas em dados, muitas vezes. Aí, quanto a forma de qualificar esses dados, então, Zoe, Barbieri, Farinelli, Early e Henderson falam que eu posso aplicar regras de negócio em cima desses dados para ver se eles atendem às regras do meu negócio, se eles geram alguma infração nessas regras. E para complementar esse estudo, eu vou passar mais adiante no método, pode ser utilizada também abordagens quantitativas e principalmente ferramentas visuais. Muitas vezes a plotagem dos dados de maneira gráfica, ela ajuda a entender se aqueles gráficos têm ou não têm qualidade e precisão. Próximo slide, por favor, Sara. Aí. Então, chegamos aqui no método que foi elaborado. A parte de baixo, esse desenho, ele representa as 3 etapas, né, para poder chegar no percentual de precisão dos dados. Então, no primeiro momento, nós capturamos uma amostra, nesse trabalho especificamente, foram lá quase 70 mil lançamentos, 70 mil registros que foram capturados dentro de uma amostra, e a partir desses registros, nós aplicamos 4 regras de negócio que foram identificadas para validar se os dados atendiam essas regras. Então, a primeira delas era, lá no registro, o volume de combustível que o veículo foi inserido no seu tanque é maior do que a capacidade do tanque abastecer, por incrível que pareça, em muitos casos, era. Então, isso é uma infração a uma regra do negócio. Esse dado já, aparentemente, não representava de maneira precisa o processo. Uma segunda regra que nós identificamos, mapeando lá todo o processo de abastecimento e consumo, era a distância que o veículo percorria durante o dia, uma vez que a média de consumo de combustível é como no nosso carro. Você faz a divisão da distância pelo volume consumido, né? Então, essa distância, ela era maior do que o previsto, então, assim, os gestores nas empresas definem lá um limite de distância que o veículo pode percorrer durante o dia, e muitas vezes esse limite era ultrapassado de maneira exorbitante, então também caracterizava uma infração à regra de negócio. E aí a terceira e a quarta regra dizem respeito a se o veículo não operou, ou se o veículo operou, abasteceu e não abasteceu. Então, com essas 4 regras, nós já passamos aqui na etapa 1 por uma primeira peneira e identificávamos registros que nós chamávamos de outlier de erro, ou seja, caracterizava uma infração ao processo. É impossível, praticamente impossível, de que aquele dado representasse de maneira precisa o processo. E aí, um dos autores citado no trabalho fala da combinação de técnicas. Então, se nós poderíamos ter parado por aí, já teríamos feito uma limpeza nos dados que fazem parte da minha pesquisa, e esses dados representariam o processo. Mas nós combinamos também uma técnica estatística, que é a técnica do intervalo interquartil. Não vou me aprofundar muito nela aqui, mas ela distribui os dados de maneira mais próxima dos seus pontos centrais, digamos assim, e aí os dados que estão muito afastados dessa centralidade, eles são caracterizados também como outliers divergentes, ou seja, aparentemente são dados que fogem ao padrão do que você espera dentro da tua amostra. Então, numa segunda etapa, nós pegávamos os dados corretos, os dados válidos, aplicávamos essa regra do intervalo interquartil, eliminávamos os registros que estavam além ou aquém do intervalo interquartil, e com isso sobravam os chamados inlayers, ou seja, os dados que provavelmente estavam mais próximo de demonstrar a veracidade do processo. Então, a precisão do processo era maior quando chegávamos nesses dados em layers. E aí, para chegar no percentual de precisão, bastava dividir este percentual em layers, essa amostra de layers, pela amostra principal de dados. Sara, o próximo, por favor, que eu já vou falar dos resultados. Então, assim, os veículos que foram utilizados, foi uma amostra pequena, então a minha dissertação, ela vai envolver mais de 10 empresas. Neste trabalho específico, nós pegamos 3 empresas, e dentro dessas 3 empresas, separamos os veículos em 4 classes, né, que são os veículos articulados, padrão, semi-padrão e comum, porque a média de consumo de combustível entre eles é bastante distinta. Então, para poder aplicar a quinta regra, eu precisava classificá-los. E aí, aqui,
se concentrando nos totais, então nós tivemos lá capturados mais de 67 mil registros. Naquela primeira etapa, que foram as infrações às regras de negócio, nós identificamos que quase 2 mil registros infringiam regras de negócio, ou seja, 2,9% dos dados já foram eliminados como infração às regras do negócio. E aí a segunda técnica, né, a quinta regra, que foi a segunda etapa ali, são a aplicação do intervalo interquartil, eliminou mais cerca de 10% desses registros, resultando, então, num total de 59 mil inlayers, que seriam os registros que conseguem representar o processo de maneira mais fiel. Ou seja, da amostra original, 87% dos dados vão ser aproveitados na minha pesquisa, minha dissertação, porque eles, a partir desse método, eles representam com maior precisão o processo. Sara, o próximo, por favor. Então, como resultado também, nós medimos se os dados se os inlayers, se os dados resultantes de passar por aquele processo de qualificação, eles realmente representavam o processo de maneira mais eficaz. E aqui entra a questão das ferramentas visuais. Então, eu pensei aqui o exemplo dos veículos comuns, que é uma das categorias de veículo. Então, os dados brutos, quando nós calculamos o coeficiente de determinação, que é um método para verificar se os dados se adequam ou não a uma reta plotada aqui num gráfico de dispersão. Então, os dados brutos tinham um coeficiente de determinação relativamente baixo, 0,6, 0,6 não é muito aceitável, digamos assim, ele tem que estar acima de 0,7 para que os dados, para que a variável dependente, ela seja reflexo mais preciso das variáveis independentes, vamos dizer assim. No segundo gráfico aqui, que os pontos já estão mais concentrados, foram aplicadas as regras que eliminaram os registros que pareciam erros, que eram infrações à regra de negócio. Você vê que o coeficiente de determinação melhora significativamente, então ele já passa a 0,85. E quando aplicada a técnica do intervalo interquartil, e aí restam apenas aqui o terceiro gráfico, os inlayers, você percebe que neste caso a precisão é muito maior, né? O coeficiente de determinação, ele é muito maior. Então, os dados resultantes, aqueles que eu efetivamente vou utilizar na minha pesquisa, eles estão muito mais próximos da precisão de representar o processo real como ele acontece. Sara, o próximo? Então, a conclusão que nós chegamos foi de que dados gerados e tratados em um processo podem não representá-lo com precisão, então esse é o nosso problema, né? O primeiro gráfico ali representava, os dados eram muito dispersos, então não existia precisão do processo sendo representado por aqueles dados. Que a combinação de regras híbridas, como eu já falei, é capaz de identificar e segregar com maior eficácia. Então, assim, aplicando só as primeiras regras de negócio, talvez não fosse tão eficaz chegar em dados qualificados, dados com maior precisão. Que regras de negócio, isso foi uma outra conclusão que foi possível tomar, que regras de negócio podem ser infringidas durante a geração, a coleta e o tratamento de dados, porque, assim, as regras de negócio que impediriam que o dado fosse gravado, se ele infringisse, ele estava dentro do sistema RP, ele está dentro do sistema RP. Mesmo assim, de alguma maneira, o pessoal conseguiu inserir esse dado lá dentro, mesmo sendo uma infração clara à regra do negócio. Outra conclusão que chegamos é que os dados extremos, eles podem atender regras de negócio, ou seja, eles não geram infração, mas eles não representam com precisão o processo, e aí essa foi a conclusão quando nós alcançamos que a precisão aumentou significativamente pela utilização da técnica do intervalo interquartil, e que o método que foi aplicado, que foi desenvolvido e aplicado, ele é capaz de apresentar uma medida quantitativa, ou seja, que ele 87% é um número, então eu pude devolver para os gestores de que hoje os dados deles, nesta amostra, que era o ano de 2019, o ano antes da pandemia, tinha 87% de precisão, então as decisões deles, baseadas nesses dados, não eram 100% garantidas de eficácia, porque os dados não eram 100% precisos. Próximo. Eu acho que é isso. Algumas das referências que foram utilizadas também estão lá dentro do processo, dentro do artigo. E, Sara, próximo. E aqui, o meu contato, se alguém quiser entrar em contato comigo, só tenho a agradecer. Desculpa se eu me excedi um pouco no tempo, mas eu fiquei um pouco perdido ali no início, por não poder passar para o próximo slide.
É isso. Professor Ricardo, muito obrigado pela oportunidade, pela organização do CASE. É uma satisfação muito grande estar com vocês. Nós é que agradecemos imensamente vocês terem escrito o trabalho, submetido para a gente, né? E é muito simbólico, né? Você trazer esse tema dentro da nossa sessão de casos de transporte, né? Você trouxe como um representante do transporte público, né? Exatamente. E interessante que você é de Curitiba, onde temos um sistema de transporte que é referência nacional. Pois é, sabe que isso me ajuda bastante. Eu tenho muitas pessoas que eu posso ir em loco, né? Tem muito trabalho publicado sobre o BRT. O BRT foi criado, assim, aí é meio puxar a brasa para baixo da nossa sardinha, né? Mas realmente é inegável, né, que você encontra trabalhos publicados no mundo inteiro que quando citam que o BRT foi criado em Curitiba. Por outro lado, temos problemas graves, porque nos abraçamos num conceito que foi criado na década de 70 e que evoluiu muito pouco. Aí faço uma autocrítica. Sim. Mas quando você compara com outros sistemas de transporte, né, ele se sobressai. Obviamente tem muitos problemas, né, como todo sistema de transporte, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Exatamente. Eu tive... sempre você... qualquer sistema de qualquer país tem problemas, né? Uns mais, outros menos, né? Então, dentro do Brasil, obviamente, Curitiba se destaca, né? Pois é. Agora, outra coisa interessante, que é importante, né? A gente tem aqui os alunos, a Gabriele, a Maiara, tem a Natália também. A Natália foi minha aluna. Formou em 2017, eu estava conversando com ela agora, voltou a estudar, né? Está participando aí do congresso. É interessante a gente falar, você está fazendo mestrado, né? Exatamente. Você vai terminar agora, que você falou esse ano? Setembro é minha defesa. O que me chamou a atenção é como é difícil e trabalhoso fazer ciência. Então, eu confesso, assim, a minha carreira acadêmica, a minha graduação foi lá em 2001, eu tenho 43 anos, né? Então, minha graduação foi em 2001. Aí, após 5 anos, eu fiz uma especialização, fiz um MBA em Sistemas de Informação. Após mais 5 anos, fiz mais uma especialização, que foi Gestão por Processos de Negócio. E aí, agora já deixei passar os 5 anos, passou um pouquinho mais, mas eu confesso que vejo que o mestrado é uma realidade, para mim foi um choque, sabe, que eu me achava um bom aluno, sempre gostei de estudar, de pesquisar, mas para mim foi um choque, só que eu estimulo demais. Assim, eu me apaixonei pela ciência, eu sou um profissional da área do transporte coletivo, não penso em mudar, né, penso em lecionar, porque eu adoro compartilhar o que eu sei, mas a ciência, o bichinho da ciência, já tenho pensado aqui num monte de pesquisas. Hoje em dia eu estou trabalhando durante o dia e pensando, isso aqui dá um artigo, isso aqui dá uma pesquisa, isso aqui eu posso compartilhar. E não me estendendo muito, professor, uma das coisas que eu fiz foi expandir muito a minha atuação no LinkedIn, depois que eu entrei no mestrado, porque lá você percebe assim que o meio acadêmico, o meio profissional, interage de maneira muito grande quando você está trabalhando com pesquisa, principalmente. Então, o professor, foi você mesmo, né, que mencionou agora há pouco, que tem trabalhos lá de Manaus, etc., e realmente eu faço publicações lá, de repente vem alguém, me adiciona na rede, eu vou olhar, é lá do norte do Brasil, que mexe com o transporte coletivo, que nossos problemas, eles se expandem em qualquer fronteira, e é muito bacana essa troca de experiências lá. E o congresso, eu estava acompanhando mais cedo a abertura, falando também sobre os desafios agora da pandemia, e sobre a produção de ciência, que ela explodiu, né, por causa da pandemia, e eu fico muito feliz com isso, sabe, que ainda não faço parte do meio acadêmico, né, não sou professor como vocês, mas eu fico muito feliz com a expansão da ciência. Não, faz sim, faz sim, faz parte do meio acadêmico. Quem está lá na empresa e que registra cada dado que você coletou, também faz parte do meio acadêmico, da pesquisa. Exatamente. É muito amplo, né? É interessante, assim, nós recebemos muitos trabalhos nessas características, né? Você tem uma dissertação, fazendo uma associação, né? Que a dissertação é um quebra-cabeça. E você tem muitas peças que precisam ser juntadas perfeitamente, de modo integrado, para formar o quebra-cabeça perfeitamente.
É interessante quando um autor, ele pensa uma peça desse quebra-cabeça e faz um artigo em cima dessa peça especificamente, que é o seu caso. Quer dizer, o seu objetivo é muito mais amplo do que você fez. Só que para você chegar nesse objetivo lá no final, você teve que tratar os dados, mostrar a precisão, tirar o outlier, fazer toda uma análise, né, para que você tenha no final um resultado que seja mais, como que eu vou dizer, né? Você tem um resultado mais robusto, né? Você tem uma conclusão que você possa se pautar, né, em bases sólidas. Então, esse trabalho, para mim, teve essa característica, né? E é interessante a gente falar da coleta de dados, né? Isso é muito importante, né? Um passo importantíssimo dentro do método, né? E pode inviabilizar totalmente a conclusão no final, né? Quando você está numa banca, por exemplo, alguém levanta o dedo, ué, mas esse dado aqui você pegou de qualquer forma, tirou só uma média, como é que você tratou estatisticamente esses dados, né? Se você não tem um embasamento estatístico desse tratamento, você inviabiliza todo o resultado lá no final, né? Você descredibiliza todos os mecanismos do trabalho. Isso é muito ruim, né, do ponto de vista da ciência. Então, Exatamente. é interessante trazer esse exemplo, né, para que outros alunos também que estão conectados aí com a gente, que eles vejam, né, que é interessante incentivar também, né, quando você faz um trabalho muito amplo, né, é importante você pegar essas partes, essas peças do quebra-cabeça também e levar para a discussão, né? Exatamente. E o seu trabalho, assim, Anderson, muito bem escrito, muito bem estruturado. O método que você trouxe, aquele fluxograma, aquela figura do fluxograma do método que você colocou, inclusive, na apresentação, né? Eu gosto muito quando você tem uma organização nesse sentido. O que eu fiz? O passo a passo, sim ou não, né? Então, eu tenho várias análises sequenciais para eu chegar lá no final. Veja que é só para os dados, né? Então, isso que é interessante, né? Você ter aí uma atenção grande, metodológica, em todos os passos até você conseguir alcançar o objetivo do trabalho total, né? Que é o objetivo da dissertação. Então, parabéns mesmo pelo trabalho, né? A forma como você apresentou os gráficos, a organização, a escrita do trabalho, né? Parabéns mesmo pelo trabalho. E faço votos que você aí tenha sucesso, vai ter certamente, né? Em setembro, na defesa da dissertação. Ótimo. Muito obrigado, professor. Fico muito lisonjeado com essas palavras. Tá bom? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Daniel, Natália, Gabriele, professor José. Fazer algum comentário? Primeiro, professor Ricardo, parabéns, Anderson, pelo trabalho, muito bom mesmo. Parabéns mesmo, eu gostei muito do trabalho. Tem que falar mais alguma coisa aqui. Bom mesmo. Parabéns, viu? Obrigado, professor. Tá bom, então vamos para o próximo, né? Por causa do nosso horário também. O Sara, não sei se está me ouvindo, o terceiro trabalho é o 330214. Começa com logística no transporte de resíduos. Daniel vai apresentar, né, Daniel? Isso, eu vou apresentar. Esse trabalho também tem como coautor o professor Davi Lorenzi. Isso. Davi Lorenzi é chefe da seção aqui. Administração de operações, né? Que é uma seção temática, uma área temática do Congresso. Uhum. Então, o professor também submetendo trabalhos para a gente. Isso, ele até... Eu fiz a disciplina dele, eu sou aluno de mestrado aqui na UFSM, em Santa Maria, no programa de gestão de organizações públicas. Então, ele foi meu professor no semestre passado, e aí ele comentou, no início do semestre, tem esse congresso aqui, que se alguém se disponibilizar a participar, aí a gente fez um trabalho, ele aprovou, gostou, então vamos submeter. Isso aí. Parabéns. Mais um aluno de mestrado aí, viu, Anderson?
Daniel também. Deixa eu escrever para a Sara aqui, Claro, claro. que às vezes ela não está me ouvindo. Ah, ela está colocando. Isso, tá ótimo. Perfeito. Tá ótimo. Daniel, pode começar. Fica à vontade, tá? Então tá. Bom dia a todos. Uma breve apresentação. Eu sou Daniel, eu sou formado em redes de computadores pela UFSM e estou fazendo mestrado em gestão de políticas públicas aqui na instituição. Comecei semestre passado, então estou no segundo semestre. Então vamos lá, a gente fez um trabalho sobre logística no transporte de resíduos urbanos, né? Utilizando dinâmica de sistemas para analisar os transportes por modais ferroviários. Pode passar, Sara, por favor. Então, os resíduos sólidos urbanos, né, normalmente, eles apresentam um grande problema para a sociedade, com mais intensidade nas áreas urbanas, né, já agravando os problemas ambientais já existentes. Então, na maioria das vezes, relacionados a formas inadequadas de disposição e ineficiência na gestão dos mesmos, né. Então, outra coisa que nosso território do Brasil é muito grande, né? Então, temos diferentes regiões e mesmo ele sendo muito grande, a produção de resíduos tem aumentado em todas as regiões, em todos os estados do país. Então, comumente, eles são depositados em vazadouros a céu aberto, né? Os famosos lixões, que existe, mas de uma forma menos prejudicial, então eles seriam nos aterros controlados, onde coloca os lixos e depois recobre eles com terra. Então, que são os aterros sanitários, eles tendem a reduzir os impactos ambientais à saúde. Outra forma que outros autores também comentam que o transporte é o elemento mais importante no que se trata dos custos de logísticas, né? E também é interessante compreender a relação entre diferentes características modais de transporte, né? Que a gente vai fazer um comparativo do modal ferroviário para o modal rodoviário. Pode passar. Então, o objetivo nosso do trabalho é realizar um comparativo financeiro e ambiental entre os modais ferroviários e rodoviário no transporte de resíduos sólidos urbanos via uma simulação na dinâmica desses sistemas. Pode passar. Aqui eu trouxe alguns conceitos de logística e modal ferroviário, análise comparativa que a gente utilizou no trabalho. Então, a logística trata de todas as atividades de movimentação e armazenagem que facilitam o fluxo de produtos desde o ponto de aquisição da matéria até o ponto de consumo final. Então, o modal ferroviário, segundo a Agência Nacional de Transportes, a rede ferroviária do Brasil possui cerca de 29.706 quilômetros, concentrando nas regiões sul, sudeste e nordeste do país. Então, análise comparativa, então, o modal ferroviário diz respeito ao tipo de transporte que circula sobre trilhos entre cidades e os metrôs circulam nas cidades dentro da cidade. Já o rodoviário, então, é o que se faz uso nas estradas de rodagem por meio de veículos como caminhões, carretas para o transporte. Pode passar, senhor. Então, como é que foi o método utilizado? Foi uma pesquisa quantitativa com caráter exploratório descritivo através de uma coleta, né, via documental, bibliográfica e entrevistas. Então, a gente utilizou a coleta de dados secundários, primários e depois o instrumento de dados coletados e foi feita uma simulação. Pode passar. Aqui é um modelo que a gente utilizou para fazer a simulação. Utilizamos o software VenSim para realizar a simulação. Então, nesse software, tu coloca os dados, tu gera o modelo, né? Aqui a gente utilizou a parte de taxa de nascimento para
e óbitos para realizar os habitantes, né, na cidade. Aí vai gerar um total de resíduos, né, porque a gente pegou os termos de resíduos per capita, então quanto maior a população, mais resíduos são gerados. E aqui botou tanto o transporte rodoviário quanto o transporte ferroviário. E aí saindo emissões de CO2 e mais os custos de abastecimento deles. Pode passar, certo? Então, nos resultados, a gente vai ter aqui, o resultado a gente fez em duas partes, né? A parte de custo e a parte de emissão de poluentes. Na parte de custo, a gente tem ali três cenários, né? Então, o cenário atual, responsável para medir o comportamento atual dos sistemas. Então, hoje os dados são os que a gente possui, né? Então, um cenário com trem para simular como é que seria o transporte de resíduos em 30% utilizando o modal ferroviário, utilizando as linhas ativas ainda, né, que a gente possui. E um cenário otimista seria o transporte pelo ferroviário utilizando as linhas ativas e inativas. Então, teria que ter um custo para manutenção dessas linhas, né? E utilizando cerca de 60% do total dos resíduos. E ali tem também a parte da emissão de poluentes, né, com o mesmo cenário. O cenário atual hoje, que é com caminhões, o cenário com trem e um trem otimista. Então, todos dá para perceber que utilizando o transporte ferroviário, a gente tem uma economia e uma menor emissão de CO2. Então, é ambientalmente mais correto. Pode passar, Sérgio. Então, aí nas conclusões, então a gente teve um aumento da geração de resíduos sólidos urbanos, especialmente nos grandes centros, decorrente do crescimento da população, né, associado ao poder de compra e ao consumo de produtos com embalagens descartáveis, como papel, plástico, vidro, tem diminuindo a vida útil dos aterros sanitários e provocando maiores impactos ambientais. Então, segundo os dados da ONU de 2016, o país descarta de maneira inapropriada em torno de 80 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos todos os dias. Então, dá cerca de 40% do nosso lixo coletado. Então, quanto ao cenário simulado, né, observou-se que o trem otimista obteve um melhor desempenho financeiro, economizando cerca de 9 milhões, e comparado com o que apresenta um pior rendimento, né, em termos financeiros no ano. Ademais, a gente também investigou a parte ambiental, averigou-se que o trem de cenário otimista é o que apresentou o menor índice de emissão, né, no período simulado, aproximadamente 35 toneladas. Então, para isso ocorrer de uma maneira, como já foi levantado antes pelo professor José lá, que o Brasil hoje utiliza muito mais o modal rodoviário, né, por questões políticas, né, então a gente precisaria de um grande reinvestimento, né, nesse setor ferroviário, um devido planejamento para a longo tempo seja possível reverter a situação, né? Então, retomando a utilização dos modais ferroviários, diminuiria os custos e melhoraria o meio ambiente, né? Então, aí como recomendações futuras para a pesquisa, indica-se investigação que contemple toda a parte ambiental, levando em conta os benefícios que poderiam ser alcançados para a retomada das ferrovias no setor de transporte do Brasil. Pode passar, Sérgio. Aqui algumas referências que a gente utilizou, as demais tem no nosso artigo. Pode passar, Sérgio. Então, eu queria agradecer a todos. Só um parênteses, né, no trabalho. Eu moro em Santa Maria, que a minha cidade foi
criada por causa da ferrovia, né? Então, veio primeiro a ferrovia, depois criou-se a cidade aqui. Então, aqui era muito forte, antigamente, o pessoal ferroviário. Então, eu tive avô, tio do meu pai, tudo trabalharam na ferrovia aqui de Santa Maria, que foi muito grande. Até eu moro aqui ao lado da antiga ferrovia da cidade, e hoje está literalmente atirada e não tem a concessão da ALL aqui, né? Mas a utilização que se tinha não se tem mais. Eu cheguei a viajar de trem de Santa Maria até Porto Alegre, então uma das primeiras viagens da minha vida foi isso, mas depois nunca mais teve isso. Então, eu queria agradecer a oportunidade, o congresso é muito interessante. Muito obrigado pela participação. Tá bom, Daniel, parabéns pelo trabalho também, né? É um tema muito, muito interessante, né? O transporte de resíduos sólidos, né? E a gente tem aí quase que integralmente, né, os resíduos são transportados pelo modo rodoviário no Brasil, né? Eu sei, assim, países de grandes dimensões, né, de grandes dimensões, com dimensões continentais, eles utilizam o transporte ferroviário para transporte dos resíduos, né? Naquela região da Rússia, da Sibéria, muito fria, você tem o transporte, né, por meio do transporte ferroviário, é muito utilizado, né? Lá tem grandes distâncias e o acesso também para os métodos de tratamento, para incineração com recuperação de energia, compostagem, até mesmo reciclagem, né? As indústrias de reciclagem, elas estão num lugar diferente de onde esses resíduos são gerados em comunidades mais esparsas, né? Não é um ambiente muito urbanizado. Então tem esse transporte. Vocês no trabalho vão trazer essas experiências internacionais, né, de utilização do resíduo, do transporte por meio do modo ferroviário, né, o transporte dos resíduos sólidos? Pois é, a gente começou a levantar esses dados aqui na região, né? Porque como tem regiões aqui próximas à minha cidade que não tem aterros, então eles fazem o transporte rodoviário até o trem e depois depositam no trem e trazem para cidades que têm aterro, né? Então, se der ainda, não sei se esse semestre, né? Mas a ideia era fazer esse tipo de pesquisa, porque o problema que a gente teve agora foi a pandemia, né? Que a gente não conseguiu entrevistar todo mundo, pegar todos os dados necessários para fazer esse levantamento da região, né? Mas eu acho bem interessante, porque é uma grande área que dá para ser bem explorada, né? Sim, eu tô falando até do ponto de vista da dissertação, nem do artigo. Acho que o artigo, né, trouxe o necessário, a estrutura dele, né? Sim. Trouxe o necessário, porque a dissertação ela tem uma abordagem mais ampla. Claro. Essas questões, essas experiências são interessantes, porque aí às vezes você vai analisar a situação da região, né, da sua região que você está analisando, e vai fazer uma comparação com essas ações, né, com esses programas de coleta. Sim. Então, às vezes, você vai trazer até ações de melhoria para o sistema que você está estudando em campo. Né? Eu acho interessante. Não, é uma boa comparação, sim. Uhum. Eu acho que isso é uma discussão, assim, para o transporte ferroviário, a gente tem que ter escala, né? A gente tem que ter volume para transporte, né? Então, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e essa política, ela abrange os municípios. Então, a gente tem mais de 5.000 municípios, e muitos municípios têm 3.000 habitantes, né? Tem 2.000, 1.000 habitantes, menos de 10.000 habitantes, né? Então, são muitos municípios. E essa política diz que esses municípios têm que ter um plano de gestão de resíduos sólidos. Mas esses municípios não têm dinheiro para nada, né? Não. Então, assim, e não tem volume também, né? Não tem volume para essa geração. Então, eu acho que essa questão do transporte ferroviário, ele está associado a uma discussão da formação de consórcios públicos, que é você pensar a gestão de resíduos não no município,
porque ele nem tem condição financeira para isso, mas como um projeto para uma região. Aí você tem volume, né? E até você verificar as áreas, por exemplo, regiões metropolitanas, né? Que você tem uma grande geração de resíduos sólidos e você, de repente, pode juntar isso num determinado local, numa estação de transferência, para transferir, aí sim o transporte ferroviário entraria no processo de transferência, não de coleta, mas de transferência, e que vai transferir para um local, de repente, que vai recuperar energia, né? A gente tem em São Paulo, mas no Brasil ainda a questão da tecnologia para tratamento de resíduos ainda é muito baixa, né, em comparação com os países desenvolvidos. A gente tem pouca tecnologia, né, para tratamento desses resíduos, né? A gente ainda tem um problema da economia tradicional, né? Não se importa de onde vêm os recursos e para onde vão os resíduos. A gente pensa só no meio, né? A gente quer a política, inclusive, tudo voltado para esse meio onde gera o capital, né? Mas essas extremidades são importantes, né? São muito importantes. E nós, como universidade, a gente precisa pensar também sobre isso, dar soluções, trazer soluções, né? E especificamente na parte final, né, do fluxo, que é essa gestão de resíduos sólidos, eu acho que o modo ferroviário está dentro de um contexto maior logístico, que é do sistema, né? Então, assim, eu tenho uma peça da multimodalidade, da intermodalidade, na verdade, né? De você coletar isso do modo rodoviário, levar para um ponto, gerar volume e ter transferência. E essa transferência é importante porque essas indústrias nem sempre podem se instalar em locais urbanizados, né? Vão ser instaladas em locais mais remotos. Então, a ligação entre essas estações de transferência e esses locais remotos pode ser feita pelo modo ferroviário, né? Que tem baixo custo, né? Porque o grande problema também dessas estações é o custo de transporte. Quanto mais longe, mais caro fica, né? Porque a gente está falando do modo rodoviário. Mas pode ficar longe se a gente tiver um modo ferroviário, que é um modo mais barato, né? Então, essas discussões de sistema de tratamento de resíduos é muito importante. Eu acho que a discussão sobre o modo ferroviário, né, é um dos pontos da discussão, né, para a solução geral, completa, né, desse processo que a gente precisa fazer, realmente, né. E a quantidade de resíduos não para de crescer, né, não para de crescer ano a ano. A população também não para de crescer, né. E aí, consequentemente, você tem, né, um percentual também de aumento aí na geração de resíduos. Então, onde a gente vai parar, né? A gente vai continuar jogando no mar, jogando no rio, né? Não tem como, isso não se sustenta, né? E a gente precisa ter essa preocupação realmente, né? Propagação de doenças, enfim. É um problema muito sério, né? Então, a sua contribuição aí foi muito válida nesse sentido, né? De trazer essa discussão, né, à tona, né? E que realmente a gente pode utilizar modos aí mais baratos, né? Menos poluentes, você citou isso, né? Que emite menos, né? Porque é uma coisa contraditória. Você quer resolver o problema ambiental da gestão de resíduos criando um outro problema ambiental. Então, a solução que você está colocando gera, né, é um remédio que tem um efeito colateral. E esse efeito colateral impacta o meio ambiente. Quer dizer, você quer resolver uma coisa e piora a outra, né? E o modo ferroviário, não. O modo ferroviário, ele minimiza, né? Ele reduz esse efeito negativo, né? Colateral negativo, né? Então, é importante. Anderson, professor José, tem algo a colocar também aqui? Alguma observação, pergunta aí para o Daniel, para a gente enriquecer o nosso debate? Maiara, a Gabriele, a Natália, todo mundo aí.
Bom, primeiramente, parabéns para o Daniel, né? Bom, excelente trabalho também, muito interessante. Eu vi que você gostou, você comentou que a tua família toda foi ligada ao meio ferroviário, aí que você, na sua cidade, achei muito legal esse testemunho teu. Tá muito bom o trabalho, tá bem legal mesmo, e excelente, é assim mesmo. Pesquisa tá muito boa, acho muito interessante mesmo, tá? É que uma coisa que foi o que o professor Ricardo observou no começo da sessão. O que é muito interessante no Congresso CASE é mostrar diferentes realidades do Brasil. Quem está falando, você é do extremo sul, nós aqui do sudeste, o Anderson lá, o professor Anderson lá de Curitiba. Então, isso enriquece muito. Parabéns mesmo, tá? Muito bem. Muito obrigado. Anderson, quer falar alguma coisa? Não, se deixar eu falo o dia inteiro, do jeito que eu gosto de falar, mas já estamos muito avançados no horário. Eu queria parabenizar, Daniel, e para mim foi muito bacana, porque essa disputa aconteceu aqui em Curitiba recentemente. Existe um consórcio de tratamento de resíduos e o nosso aterro sanitário ficava dentro de Curitiba. E há alguns anos ele foi transferido para uma cidade da região metropolitana, né, depois de muita briga. E o grande empecilho é que essa cidade, apesar de ter espaço, ela não tinha um meio que permitisse os caminhões, que aí seriam milhares de deslocamentos por dia, chegassem até essa cidade. E quando você foi falando, eu fiquei, poxa, ninguém pensou que poderiam talvez estender uma malha ferroviária para chegar até lá o aterro. E aqui hoje é essa a realidade. Você tem um único corredor que liga Curitiba à Fazenda Rio Grande, que é a cidade onde está o aterro hoje, é a antiga BR-116, que foi agora duplicada, mas que é totalmente tomada de veículo e ônibus o dia todo, e aí você tem lá centenas de caminhões disputando esse espaço. Então, o trabalho que vocês estão desenvolvendo, com certeza poderia ajudar a, no futuro, se criar uma solução dessa, adotando ferrovias aqui na nossa realidade, Curitiba e região metropolitana. Então, parabéns, mais uma vez. Muito obrigado. Que bom que tornou isso a público, né? Isso é bem interessante, porque tem vários problemas em todas as regiões, como vocês comentaram, né? Então é bem interessante essa nossa troca de experiências e pesquisas aqui. Legal, parabéns. É bem pontuado pelo Anderson. Quer dizer, além de você reduzir as emissões, você está contribuindo para melhorar o fluxo de tráfego, melhorar o trânsito, né? Isso mexe com a economia, né? Porque aí você ganha tempo. Se você tiver um fluxo, né, de transporte de mercadorias da economia tradicional, você aumenta aí a velocidade, a rapidez nas entregas, na distribuição das mercadorias, né? Então, você desafoga aí a estrada. Então, isso também é um ponto muito positivo, né? De você tirar a carga do rodoviário e jogar para o ferroviário, né? Vale também para os resíduos sólidos. Quantas viagens por dia, né? Para acessar o aterro aí que o Anderson comentou. Quantas viagens por dia e aumentando o tráfego, né? Então, você tirando isso da estrada, vai melhorar bastante também, né? Mais um ponto positivo. Pessoal, então, assim, a gente chega no final da nossa sessão. Agradecer mais uma vez a todos os autores que submeteram os trabalhos, foram avaliados, estão aqui apresentando, né? E esse momento é super importante da gente conversar sobre. A gente tem aqui, eu estou no estado do Rio, o José está em São Paulo, né, José? O Daniel está no Rio Grande do Sul, o Anderson está no Paraná, então são estados diferentes aí, Sudeste e Sul, né? A gente está representantes, né? Somos representantes aí de estados diferentes. E essa comunicação muito boa, né, da gente colocar as pesquisas aí, conversar sobre elas, né, é muito interessante, assim, com outras pessoas que a gente acaba se conhecendo, né, e fazendo novos contatos também, né, é muito interessante. Então, pessoal, lembrando que a Sara colocou uma observação para preencher os links que ela disponibilizou, né, para a gente poder emitir os certificados. Tá? Então, não esquecer disso, né? Tem um e-mail aí também interessante anotar, telefone, para dúvidas, né? Que vocês possam ter e para a gente ter esse fechamento que é a emissão do certificado realmente, tá? E agradecer a Natália também por ter se conectado, né? A Natália foi minha aluna, agora voltou a estudar novamente,
né? A gente conversou um pouco, muito legal ver que está bem, né? Que tá progredindo ainda, né? Que não parou. Maiara também, a Gabriele, que estava conectada aí com a gente, acho que ainda está. E por todo mundo ter ficado aí conectado o tempo todo, né? E contribuído com o trabalho do outro, tá? Então, e prazer conhecer todos vocês, né? E interessante, é importante dizer isso no final, tá? Então, um grande abraço, eu vou encerrar a sessão agora. Sara pode parar a gravação, né? E convidar vocês a participarem também de outras sessões, né? Como ouvintes, que é interessante. Tem muita gente boa que se conecta aí ao CASE, né? Que traz aí suas pesquisas, professores, alunos de mestrado, pós, doutorado. Então, a gente tem muita gente boa aí trazendo essa pesquisa brasileira, né? Que a gente não parou, né? Nós somos resistentes, nós não paramos. Não tem pandemia, não tem nada, né? Nós estamos aí trabalhando e vamos continuar, né? Maiá, também obrigado e parabéns a todos, colocando um recado. Então, abração. Então, Sara, pode parar a gravação, né? E eu me despeço também. Está na hora do almoço. Depois tem outras várias sessões, né? A gente pode se conectar aí, tá bom? Tchau, tchau, gente. Valeu, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abração aí para vocês.